Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do Colégio Naval de 1991. Qual é o conjunto solução desse sistema de inequações? Nós temos duas inequações, queremos descobrir os valores de x que satisfazem essa inequação e essa daqui ao mesmo tempo. Então, nós vamos descobrir dois conjuntos, né? O conjunto dos valores de x que satisfazem essa primeira, e nós vamos precisar fazer a interseção desse conjunto com o conjunto dos valores de x que satisfazem esta segunda desigualdade. Então, vamos começar com a primeira desigualdade. Eu vou colocar ela no quadro. E, observando esta primeira expressão, a gente pode usar uma das propriedades de radiciação, que é colocar tudo dentro de uma mesma raiz. Então, perceba que aqui a gente tem uma raiz, né? Dentro da raiz um número. Essa raiz aqui, dentro dessa raiz, tem outro número. Então, a gente pode colocar tudo dentro de uma mesma raiz, multiplicando este valor com este valor, né? Usando uma das propriedades de radiciação. Então, vai ficar dentro da raiz de x mais 2 vezes raiz de x menos 2. Menos, né? 5 raiz quarta de x menos 4 mais 6 menor do que zero. E agora, perceba que esta parte aqui que está dentro da raiz, que é igual a raiz quadrada de x mais 2 vezes a raiz quadrada de x menos 2, nós podemos usar um produto notável bastante conhecido, que é este daqui, ó. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É uma diferença de dois quadrados é igual ao produto de uma soma por uma diferença. Então, perceba que nessa expressão, o raiz de x faz o papel do A e o 2 faz o papel do B. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. A gente vai colocar essa raiz externa e dentro da raiz a gente faz raiz de x ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Menos 5 vezes a raiz quarta de x menos 4 mais 6 menor do que zero. E agora, temos que o que está aqui dentro dessa raiz vai ficar assim, vai ficar raiz de x ao quadrado é x, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, vamos obter raiz quadrada de x menos 4 menos 5 vezes a raiz quarta de x menos 4 mais 6 é menor do que zero. E como que a gente vai fazer para resolver esta desigualdade? A gente vai ter que fazer uma mudança de variável. Então, como que vai ser essa nossa mudança de variável? Então, a gente pode chamar a raiz quarta de x menos 4 de z. E se a raiz quarta de x menos 4 é igual a z, o que acontece se a gente elevar essa expressão aqui ao quadrado? Se a gente elevar ao quadrado, então nós vamos obter que a raiz quadrada de x menos 4 vai ser igual a z ao quadrado, né? Porque olha só, a gente está fazendo essa mudança de variável, né? Estamos chamando z, ou melhor, estamos chamando este valor aqui de z. Então, se nós pegarmos aquele valor ali, ó, a raiz quarta de x menos 4, que é a mesma coisa que x menos 4 elevado na 1 sobre 4, e nós elevarmos essa expressão aqui ao quadrado, ou seja, a gente vai obter o z ao quadrado, né? Porque a gente está elevando essa expressão aqui ao quadrado. Só que perceba que isso daqui, ó, a gente, usando a propriedade da potenciação, a gente multiplica esse expoente com esse. Então, daí nós obtemos x menos 4 elevado na 1 dividido por 2. 1 sobre 4 vezes 2 dá 1 sobre 2. E x menos 4 elevado na 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de x menos 4. Vamos colocar u no lugar do x menos 4, ou melhor, no lugar da raiz quadrada de x menos 4. Vamos colocar z ao quadrado, e no lugar da raiz quarta de x menos 4, vamos colocar z. Então, z ao quadrado menos 5 vezes z mais 6, isso aqui é menor do que zero. E agora a gente se restringe a descobrir quais são os valores de z, tais que
essa função do segundo grau é menor do que zero. Lembrando que o z é dado por essa expressão, né? Raiz quarta de x menos 4. Bom, podemos agora neste momento nos esquecer que o z é isto e vamos observar essa função aqui do segundo grau. Então note que as duas raízes dessa função do segundo grau são z igual a 2, z igual a 3. Você pode descobrir as raízes dessa equação do segundo grau de duas formas, pelo menos, né? Por soma e produto ou por fórmula de Bhaskara. Por soma e produto aqui fica bem mais fácil, porque a gente tem que procurar os dois números reais cuja soma dá 5, e não menos 5, mais 5 mesmo, e cujo produto é igual a 6. E esses números são 2 e 3. 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Então agora nós estamos aptos para fazer o gráfico dessa função. Vou colocar aqui o eixo y e aqui eu vou colocar eixo z, porque a nossa variável aqui não é x, a nossa variável é z. Então vamos colocar o eixo z e o eixo y. E aqui nós colocamos o 2 e o 3, que são as duas raízes desta função do segundo grau, né? Dessa função aqui, ó, z quadrado menos 5z mais 6. E vamos fazer o gráfico dela. O gráfico dela é esta parábola que passa aqui pelo 2 e passa pelo 3, porque 2 e 3 são raízes. Agora perceba que nós queremos os valores de z tais que z quadrado menos 5z mais 6 é menor do que zero. Quando que esta função é negativa? Justamente nesses valores aqui, ó, entre 2 e 3, porque entre 2 e 3 o gráfico dessa função está todo abaixo do eixo x, ou seja, é justamente entre 2 e 3 que essa função do segundo grau ela vai ser negativa, né? Aqui ela vai ser negativa, para cá vai ser positiva, né? À esquerda do 2 e à direita do 3, essa função ela vai ser positiva. Então, qual que seria o conjunto solução neste momento aqui, ó? O conjunto solução vai ser z entre 2 e 3. Z entre 2 e 3 vai fazer com que essa expressão aqui fique negativa. Mas quem é o z? O z é a raiz quarta de x menos 4. Então perceba que o número 2 ele é menor do que a raiz quarta de x menos 4, que é menor do que 3, né? O z é este valor aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar esta desigualdade aqui e vamos elevá-la na quarta potência, porque assim a gente consegue eliminar esta raiz quarta que está aqui nessa posição. Então, perceba que a gente pode elevar esta desigualdade na quarta potência sem mudar o sinal da desigualdade, justamente porque todos esses números aqui são positivos, né? Então, como todos esses números são positivos, ao elevarmos na quarta potência, ou ao quadrado, ou na sexta potência, o sinal da desigualdade se mantém, né? Se também fosse uma elevação ao cubo, a desigualdade também se manteria. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente eleva uma desigualdade numa potência par, porque nem sempre quando a gente eleva uma desigualdade numa potência par, o sinal da desigualdade ela se mantém, né? Quando os números são positivos, como nesse caso aqui, nós podemos elevar essa desigualdade na quarta potência, porque a desigualdade ela vai se manter. Isso pelo fato da função x na quarta, ela ser uma função crescente, né? Então, como esses números aqui, um é menor do que o outro, e a função x na quarta ela é crescente para valores de x que são positivos, então o sinal dessa desigualdade se manterá. Então perceba que, elevando na quarta potência, nós vamos obter 16, 2 na quarta é 16, menor do que x menos 4, que é menor do que 3 elevado na quarta potência, que dá 81. Agora a gente pode somar o número 4 nessa desigualdade. Vai ficar 16 mais 4, menor do que x menos 4 mais 4, menor do que 81 mais 4. Só somei o 4 nesta desigualdade. Daí nós vamos obter 20 menor do que x, menor do que 85. Então, desta primeira inequação, nós obtemos que o x deve estar entre 20 e 85. E vamos colocar aqui o nosso primeiro
o primeiro conjunto de solução, que é x entre 20 e 85. E o que nós vamos fazer agora? Vamos buscar qual é o conjunto de solução dessa segunda desigualdade. Então, nós temos 1.500 dividido por x, né? Mais x é maior do que 80. Então, somando esses dois números, essas duas frações, nós vamos obter que 1.500 mais x ao quadrado dividido por x é maior do que 80. Ou seja, 1.500 mais x ao quadrado vai ser maior do que 80 vezes x. Em outras palavras, x ao quadrado menos 80x mais 1.500 é maior do que 0. E agora a gente vai descobrir quais são as raízes dessa equação por fórmula de Bhaskara. Então, olha só. O discriminante dessa equação do segundo grau vai ser o quê? Vai ser menos 80 ao quadrado, que dá 6.400. Menos 4 vezes 1 vezes 1.500. Então, o discriminante é 6.400 menos. Quanto que é 4 vezes 1.500? Dá 6.000. Portanto, o discriminante vale 6.400 menos 6.400. Acabamos de usar a fórmula de Bhaskara, né? Descobrimos o valor de delta. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, o x ele tem que ser igual ao menos o menos 80, que dá 80, mais ou menos a raiz quadrada de 400, que dá 20, dividido por 2 vezes o número que multiplica o x ao quadrado, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, as duas possibilidades de raízes são 80 mais 20 dividido por 2, que dá 50. Né? 80 mais 20 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. E 80 menos 20, 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, nós temos essas duas raízes para esta equação aqui, ó, do segundo grau, para essa função do segundo grau, melhor dizendo. E agora o que nós fazemos? A gente faz o gráfico dessa função, né? Colocamos aqui uma raiz que é 30, outra raiz que é 50, e daí o gráfico dessa função é assim, né? Passa aqui pelo 50, passa pelo 30, passa pelo 50, e nesse caso a gente quer descobrir os valores dx, então aqui temos o eixo x, aqui temos o eixo y. Queremos descobrir quais são os valores dx que tornam esta função positiva. Perceba que os valores dx que tornam essa função do segundo grau positiva são esses aqui, né? Os que estão à esquerda do 30 e à direita do 50, porque entre 30 e 50, essa função vai ser negativa, porque justamente entre 30 e 50, o gráfico dessa função está todo abaixo do eixo x. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai colocar os dois conjuntos de soluções que nós descobrimos. O primeiro conjunto de solução é este, em que o x ele varia de 20 até 85, né? São todos esses elementos aqui. De 20 até 85, tiro 20 e tiro 85, né? A desigualdade, ó, aqui, ela é estrita. E qual vai ser o outro conjunto de solução? O outro conjunto de solução foi o conjunto de solução que nós acabamos de descobrir. Né? Os valores dx que estão à esquerda do 30 e à direita do 50. Então perceba que o 30 está para cá, né? À direita do 20, e o 50 está à esquerda do 85. Mas os valores dx que estão à esquerda do 30 são esses. E os que estão à direita do 50 são esses. Né? A gente tem que deixar aberto aqui no 30 e aberto no 50, porque a desigualdade que nós estamos trabalhando, né, é uma desigualdade estrita. Né? Essa desigualdade aqui, ó, ela é estrita. São os valores dx que tornam esta função do segundo grau estritamente positiva. E o que nós precisamos fazer agora é simplesmente encontrar a interseção desses dois conjuntos. Ó. Então nós vamos fazer uma terceira reta aqui,
né? Vamos abaixar o 30, vamos abaixar o 20, o 30, o 50 e o 85. Daí a gente coloca o 20 aqui, o 30 aqui, o 50 aqui e o 85. E qual que é a interseção desses dois conjuntos? Ó? É esta parte, né? Que é em comum aos dois conjuntos. Então vamos colocar assim, ó, entre 20 e 30 e entre 50 e 85. Perceba que para cá não existe interseção, né? Porque aqui em cima não tem nada. E para cá não existe interseção, porque aqui em cima não tem nada também. Bem no meio aqui também não vai existir interseção, porque embora tenha essa parte aqui do conjunto primeiro, esse segundo conjunto não possui, não contém esta parte entre 30 e 50. Logo, o nosso conjunto de solução vai ser o conjunto dos x que estão, né, entre 20 e 30, ou, né, aqueles valores de x que estão entre 50 e 85. A interseção deu isso aqui, ó, isto união com isto. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra E. Os valores de x estão entre 20 e 30 ou entre 50 e 85. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.